Bom dia, mulheres de Deus, graça e paz. Eu sou a Bianca, sou discípula da Fran e do irmão Wilson. Eu lidero uma célula de mulheres aqui no Dourado 1. O nome da célula é Geração de Esté. Amém? O versículo básico que eu quero usar está lá em Romanos 8:28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Amém? Esse é um versículo que ele vem nos reafirmando que o Senhor ele tem um propósito na minha vida, que o Senhor ele tem um propósito na sua vida, né? Muitas vezes pode passar uma dúvida na sua cabeça de por que eu vivo, minha vida não faz sentido, na minha vida nada dá certo, né? Por que isso tudo vem acontecendo comigo? Mas assim, a gente tem que olhar, ver que na palavra do Senhor ele nos garante que em tudo ele tem um propósito. Amém? Seja qual for a situação, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja qual for o cargo que você possui no seu trabalho, né? Seja como mãe, a situação que você venha passando como mãe, como vizinha, em tudo Deus ele tem um propósito, em tudo ele tem um chamado nas nossas vidas, ele quer nos usar, ele quer cumprir os propósitos dele na nossa vida, né? E para isso nós temos que estar dispostas, né? Eu quero usar aqui como exemplo a história de Esté, trazer um resumo aqui rapidinho. Que Esté, ela foi um exemplo de um coração voltado para o Senhor, em ter a convicção de que o Senhor tinha propósito na vida dela, né? Esté foi aquela que ganhou no concurso de beleza do rei Assuero e ela se tornou a nova rainha do rei. Amém? Porém, ela não era a única das mulheres, ela era uma das mulheres do rei Assuero, né? E de uma vida simples ela passou a ter uma vida de luxo, uma vida cheia de mordomias, né? Uma vida muito diferente daquilo que ela vivia. Só que ela não se deixou corromper, né? Ela entendia que o Senhor tinha um propósito na vida dela. Ela entendeu que o Senhor tinha algo a cumprir através da vida dela. E assim tem que ser cada um de nós. Nós temos que ter esse entendimento, seja para onde o Senhor nos enviar. Né? Eu vi a Priscila falando aí o testemunho do trabalho dela. E assim, o Senhor enviou ela para lá com um propósito, né? Eu trabalho numa escola como professora, né? E o Senhor me enviou com um propósito, né? Na vida dos meus alunos, na vida das minhas colegas de trabalho, né? O Senhor ele nos enviou a sermos intercessoras da nossa família, intercessora, né? Do nosso lar. Nós temos que ter essa convicção, assim como Esté, né? Esté, quando ela soube que o povo dela iria ser atacado, ela não pensou duas vezes e logo ela se voltou para o Senhor. Ela se colocou diante de Deus, ela pediu uma direção, ela jejuou, ela orou, né? Ela convocou o seu povo que jejuasse e orasse, porque ela tinha a certeza dentro dela, ela tinha a convicção de que em tudo o Senhor tem um propósito e que Deus é aquele que pode todas as coisas, né? Nós sabemos que Deus foi aquele que criou tudo que há nos céus e na terra. Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos criou, aquele que nos gerou, aquele que nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Ninguém que está nessa terra está aqui por acaso, está aqui em vão. Em tudo o Senhor tem um propósito. Ele tem um propósito na vida da prostituta, ele tem um propósito na vida do morador de rua, ele tem um propósito na vida daqueles que estão passando por situações no casamento. Em tudo o Senhor tem um propósito para que o nome dele seja glorificado. Amém? E assim, basta a gente crer, basta a gente ter o coração voltado para ele, crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E Esté creu que Deus ali podia intervir pelo seu povo, impedir que o seu povo fosse atacado, que eles todos fossem mortos, né? Ela ousou com sabedoria, ela buscou a direção, né? E resumindo aqui, ela conseguiu salvar não somente a vida dela ao revelar que o seu primo Mardoqueu era um judeu. Ela salvou não somente a vida deles, mas ela salvou a vida de todo o seu povo, né? A gente sabe que naquela época, se ela se apresentasse ao rei sem que ela fosse convidada, ela seria morta. Mas ela usou de sabedoria, ela convidou ele para jantar uma vez,
convidou ele para jantar outra vez, né? E no momento certo ela teve a atitude de interceder, de pedir pelo seu povo. Então que nessa manhã a gente venha guardar essa palavra no nosso coração, de que seja qual for a situação que você esteja passando, né? Talvez você tenha passado por algo que você tenha olhado assim e pensado, e agora, o que vai ser de mim? Por que isso está acontecendo? Né? Mas a gente tem que ter esse entendimento. E o Senhor, Ele não tarda, né? Muitos dizem, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Ele age no tempo certo, no tempo dele. Nós não temos essa capacidade de entender que não é o tempo de Deus. No tempo dele, Ele vai agir. Amém? Ele vai fazer. É só crer, confiar, esperar e se alegrar nele. Porque em todo tempo Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades, né? Então essa é a palavra que eu venho trazer para mim, para você nessa manhã. Amém? Um cheiro, um abraço e é isso.